Você é daquelas pessoas que fala que afirmações positivas não funcionam, que é tudo balela? Esse vídeo é pra você. E também pra todas aquelas pessoas que falam que sim, que afirmações positivas funcionam e que têm percebido que estão mudando a vida delas, assim como tem mudado a minha. Eu uso afirmações positivas todos os dias e nesse vídeo eu quero falar com você sobre isso. Eu sou Bruna Campelo, sou coach, sou hipnoterapeuta e também sou facilitadora do método Louise Hay aqui no Brasil. E por que eu quero falar sobre afirmações positivas nesse vídeo? Primeiro, por ser um assunto que eu amo e eu sinto que é parte de mim, é parte da minha personalidade desde muito novinha, desde criança, assim, ser uma pessoa muito positiva, otimista e não aquelas pessoas polianas que, assim, não enxerga a realidade, que fica só focado assim, não, tem que estar tudo bem, tudo. Não isso, mas eu sempre, que eu me lembro, assim, eu sempre desde muito nova, tinha essa questão de olhar mais pro lado positivo do que pro negativo das coisas e até depois, né, com o tempo, com a maturidade, com os conhecimentos, etc., eu fui vendo que até isso, assim, não dá pra dizer muito, né? Por que a gente julga tantas coisas como positivas e negativas? Então eu quero trazer duas reflexões nesse vídeo. Uma, a gente vai falar sobre as afirmações positivas, por que elas funcionam. E a outra reflexão é pra você também olhar pra você e ver se você não tá julgando muito tal coisa positiva e tal coisa negativa. Até porque tem coisas na nossa vida que parecem negativas a primeiro olhar, assim, a primeiro instante, e quando a gente vai ver, a gente aprende tanto com aquilo, a gente cresceu tanto, evoluiu, amadureceu. Por que é negativo, então? Vamos para a primeira parte das afirmações positivas. Tem sim estudos que comprovam o quanto repetir afirmações positivas realmente mudam os nossos comportamentos, mudam os nossos hábitos. Inclusive, aquilo que a gente aprende, geralmente, quanto mais a gente ouve, né, quanto mais uma coisa se repete, geralmente a gente tende a aprender aquilo, mesmo que aquilo não seja algo que eu quero repetir. Por exemplo, acho que vai ficar mais simples com esse exemplo aqui. De repente, a sua mãe ou seu pai repetidamente falava assim: ai, é muito difícil lidar com dinheiro. Aí sentava e ia fazer as contas do mês, é muito difícil lidar com dinheiro, é muito difícil lidar com dinheiro, é muito difícil lidar com dinheiro. Você cresce na sua vida, e se fosse depender só do seu crescimento natural, se você não tivesse nenhuma questão, nenhum pensamento em relação ao que você ouviu do seu pai, talvez você lidasse muito bem com dinheiro, do seu pai ou da sua mãe, da pessoa que te criou. Talvez você lidasse muito bem com dinheiro. Só que como você passou boa parte da sua vida, nesse exemplo, claro, ouvindo, é muito difícil lidar com dinheiro, é muito difícil lidar com dinheiro, adivinha pra onde foram seus pensamentos? Criaram crenças, isso de uma forma bem resumida, né? Onde dinheiro é uma coisa difícil de lidar. E das nossas crenças surgem os nossos pensamentos. E dos nossos pensamentos surgem os nossos sentimentos. Não é assim, eu tô triste porque, sei lá, não vem passando na minha cabeça, eu fiquei triste. Não, eu fico triste porque eu tenho um pensamento que gera aquela tristeza. E se eu não tomo consciência de qual pensamento é, muito menos eu vou tomar consciência de qual crença tá levando a esse pensamento. E todos os sentimentos e pensamentos somados levam a comportamentos. E aí é por isso que as afirmações positivas funcionam assim como as negativas também. Então, se você fica repetindo, porque lá você tem uma crença de incapacidade, de não ser capaz de conseguir as coisas, não ser capaz de fazer as coisas. Aí você fica repetindo sem nem perceber. Ah, não, isso eu não consigo. Ah, não vou conseguir. Ah, não, aquilo lá é muito difícil pra mim, eu não vou conseguir. Se você fica repetindo isso, no que você vai acreditar? Nisso, você vai continuar confirmando mais aquela crença que você já tem. E se você fica pra você, eu não vou conseguir, o que acontece? Você consegue? Não. A gente não consegue se a gente fica falando que não vai conseguir. A gente já tá se treinando pra não conseguir. É um ciclo, na verdade, que fica se repetindo. Aí eu penso aquilo, aí eu confirmo aquilo. Aí eu falo, nossa, inconsciente, né? Nossa, é verdade, tá vendo como é difícil mesmo eu conseguir as coisas? Aí repete de novo e a gente fica naquele ciclo sem fim até que a gente comece a fazer terapia ou que a gente comece a buscar o desenvolvimento pessoal de outras formas, treinamentos, imersões, enfim, cada uma a sua maneira. Quando a gente passa por
um momento da nossa vida em que a gente vê que as coisas que estão acontecendo, os resultados que a gente está tendo na nossa vida, não são legais, não tão agradáveis. E aí, o que acontece? A gente desconfortável, só que a gente percebe que tá desconfortável, toma consciência e aí a gente começa a procurar ajuda. Eu trabalho muito com as afirmações positivas da Louise Hay, como, por exemplo, eu me aprovo. É seguro, fácil, leve e prazeroso ser quem sou. Quando você ouve isso, um pensamento positivo, uma afirmação positiva, e quando você ouve a sua própria voz falando isso, você já se abre um pouco mais. O chakra cardíaco mesmo, ele já se abre mais aqui no coração. Então, tem inclusive um exercício da Louise Hay que eu gosto muito, que é o exercício do espelho. Você repetir essas afirmações positivas no espelho. Em qualquer livro da Louise Hay você encontra essas afirmações positivas. E aí, quando você repete essas afirmações positivas, repete. Quanto mais você repete, no início, ela sugere que você fique alguns minutos. 10 minutos, por exemplo, é o que eu falo para os meus clientes. Ótimo, faça 10 minutos por dia, todos os dias. Depois de um tempo, aquilo vai ficando tão gostoso, tão prazeroso, é um momento seu com você, um momento de conexão com você mesma, que você vai aumentando. E quanto mais você fizer isso no seu dia, melhor. E aí, o que acontece? Eu vou colocar assim, cientificamente, mas de jeito muito simples, né? Para que você entenda. O que acontece é que quanto mais a gente repete algo, e a gente repete num tom de voz, mantendo o mesmo tom, mantendo o mesmo ritmo, aquelas mensagens vão passando do filtro do nosso consciente, vão lá para o nosso subconsciente. Por exemplo, eu também trabalho com hipnose. Hipnose é comunicação. Por isso que a gente fala, tudo é hipnose, nada é hipnose. Porque tudo em comunicação está sugestionando algo, né? A gente aprende e a gente se comporta na nossa vida de tanto que a gente ouviu algo ou deixou de ouvir algo. Então, as afirmações positivas funcionam tanto porque na hora que você está falando, você se sente bem, isso gera um bem-estar. Não é muito mais agradável você falar, eu vou conseguir. Inclusive, a Louise Hay fala pra gente falar já no presente, né? Eu consigo, ao invés de eu irei conseguir, eu vou conseguir, eu consigo, eu já posso, eu já sou capaz, eu sou capaz. Não é muito mais gostoso falar isso do que ficar o dia inteiro, ai, não vou conseguir, ai, não consigo, ai, não sou capaz, etc. E aí entra uma pergunta que algumas das minhas clientes até me fazem, que é assim, ai, mas eu não acredito nisso ainda. E tudo bem você não acreditar. Imagina só, nós passamos tanto tempo da nossa vida acreditando numa coisa que muitas das vezes só nos limitou, que quando a gente começa o trabalho de afirmações positivas, não é assim da noite pro dia, né? Não é de ontem pra amanhã, ai, pronto, agora minha vida está... Não, gente, a gente precisa repetir. Treinar nossa mente. É um hábito. Se você começa com 40 anos a fazer balé, maravilha, nada de certo, nada de errado, tá? Você escolheu uma escolha ótima. Se você estiver bem com ela, né? Pelas motivações saudáveis. Você acha que na semana que vem, uma semana depois que você começou o balé, você acha que você vai estar já na ponta, vai estar fazendo plié lá? Eu entrei e saí 7 vezes do balé e nunca aprendi direito, porque eu nunca gostei muito de balé. Mas não tenho nada contra também, só não é pra mim. E a pessoa vai estar lá fazendo plié ou sei lá das quantas? Não! Ela vai precisar praticar. É igualzinho nas afirmações positivas. E quanto mais praticar, quanto mais repetir, mais a gente vai levar aquelas mensagens pro nosso subconsciente, se sugestionando. Uma das coisas também que eu passo de exercício para as minhas clientes, e eu fico muito feliz quando elas começam a fazer de fato, porque é fora da zona de conforto, né? A gente criar um novo hábito. Eu passo para elas áudios, né? Que elas gravem, na verdade, seus próprios áudios, com as afirmações positivas que fazem sentido para elas, de acordo com as crenças que estão lá no subconsciente que a gente conseguiu, com o coaching, com a terapia, trazer para a consciência. E aí elas fazem as afirmações positivas contrárias a essa. Ou seja, lá no subconsciente ela descobriu uma crença de incapacidade. Eu não sou capaz, certo? Qual é a afirmação positiva contrária? Eu sou capaz, eu consigo, eu posso, certo? Aí elas gravam áudios repetindo isso. Então o áudio fica com 5 a 10 minutos. E antes de dormir, assim que elas deitam na cama, elas colocam o fone e vão já fazem seu ritual antes do sono. Algumas pessoas têm ritual, outras não. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E aí elas colocam aquele áudio e elas ouvem a própria voz mandando aquela mensagem. E se você quiser dar um passo a mais, não ficar só com esses 5, 10 minutos, você pode ouvir no próprio YouTube, tem várias formas de auto-hipnose, são meditações hipnóticas
hipnóticas, vamos chamar assim, da Louise Hay. E aí você pode colocar pra você dormir. E como dura 1 hora e meia, tem alguns que duram até mais que isso, você entra no seu sono e aquelas mensagens vão entrando. E é claro que são mensagens positivas. Esse é o principal que eu vejo de afirmações positivas. Eu não abro mão de fazer. Todos os dias da minha vida eu repito afirmações positivas. Se você já tem um momento do seu dia em que você gosta de se conectar com você ou de fazer uma meditação, você pode experimentar agora nos próximos 40 dias, colocar 5 minutos, 5 a 10 minutos de afirmações positivas. E aí hoje você vê como que se sente, daqui a 40 dias também. E para ir além disso, se você quiser, eu também sugiro, assim, é um convite que eu te faço, se fizer sentido para você, que você tenha um diário, para que todos os dias você anote nesses 40 dias, uma quarentena, que você anote como que você está se sentindo a cada dia. Não que tem que estar sempre bem, que tem que estar sempre tudo bem. A gente já gravou um vídeo aqui no canal, vou ver se a gente consegue colocar aqui no cantinho, que é o vídeo de acolher as nossas sombras, né? Os momentos em que a gente não tá bem, os momentos que a gente percebe que tem coisas dentro da gente que antes a gente não aceitava e agora a gente tá fazendo um trabalho de aceitação, de amor próprio, enfim, né? Mas esse diário, mais do que ter que ver que no diário que tá tudo bem o tempo todo, é pra você tomar mais consciência de você e até você perceber também o quanto as afirmações positivas estão fazendo diferença na sua vida, porque realmente fazem. Ok? Para você perceber o quanto essas afirmações positivas vão fazer de fato diferença na sua vida, assim como fazem na minha também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha compreendido as informações, mas se você tiver qualquer dúvida sobre afirmações positivas, deixa aqui no espaço do comentário sua pergunta, sua dúvida. Se você tiver uma sugestão para o próximo vídeo, eu vou adorar também. E se te agradou, se você acha que foi um conteúdo interessante, não esquece de clicar aqui, dar um like, se inscreve, curte, compartilha, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.